Olá, começa agora mais um programa Advocacy e hoje vamos falar sobre as Forças Armadas e o papel delas no Estado brasileiro, conforme o artigo 142 da Constituição da República. Então não saia daí porque o nosso programa já está no ar. Recentemente surgiu uma nova discussão sobre a possibilidade das Forças Armadas poderem ou não se tornar um poder moderador no Brasil. Em um país como o Brasil, que não se envolve em conflitos externos armados há décadas e também não sofre ameaças, qual o papel das Forças Armadas e a relação com as polícias? Para falar sobre esse tema, eu recebo o Márcio Martins Santana, que é bacharel em Direito, coronel da Polícia Militar e ex-comandante-geral da PMMG, que é a Polícia Militar de Minas Gerais. Coronel, prazer ter o senhor aqui conosco nesse bate-papo tão importante e tão assim, atual, né? Para mim o prazer é muito grande também, James, poder contribuir nessa conversa com você aqui. Olha, lembrando que o coronel, nós, assim, é difícil chegar aqui, né, coronel? Já tem um tempo que nós estamos aqui, as agendas não batem, sim. Ele não é mais o comandante, mas também com as suas muitas agendas. E hoje temos aqui o prazer e a alegria, que é um amigo meu, de ter o coronel Márcio aqui conosco nesse bate-papo. A satisfação é minha, James. Quanto tempo de polícia militar? Eu trabalhei na Polícia Militar durante 34 anos. Eu incluí em fevereiro de 81, né? E saí, me transferi para a reserva em janeiro de 2015. Então foram 34 anos de serviços, passando aí por muitas situações e oportunidades, né, de servir o povo mineiro e servir ao Brasil. Agora, coronel, uma curiosidade de leigo antes de falar de um pouquinho mais da sua trajetória, porque eu acho que é importante falar sobre isso. Realmente é uma contribuição não só para o Estado, como para o país como um todo, e também para milhares de jovens que querem abraçar essa carreira, né? Que no passado foi tão desvalorizado e hoje é tão importante e valorizada na sociedade. Quando fala que o militar saiu, foi para a reserva ou aposentou, qual que é a diferença? O militar, ele aposenta ou vai para a reserva? Ou é a mesma coisa? São duas situações estatutárias, né? Você no serviço ativo, evidentemente, você está trabalhando, e quando você completa o seu tempo de serviço, que na Polícia Militar, à minha época, eram 30 anos de efetivo serviço, com exceção daqueles que exerciam o cargo de comandante-geral, chefe do Estado-Maior ou chefe do gabinete militar, que a lei permite que o governador reconduza aquele oficial além do seu tempo de efetivo serviço que o transferiria para a reserva. A situação de reserva é muito simples, porque você não está desobrigado ainda, você pode ser convocado. Dependendo das circunstâncias, dependendo da situação, o governador, a situação que o país enfrentar, você pode ser convocado para o serviço ativo. Então, essa é uma possibilidade. Por isso que se diz que nós estamos no serviço ativo, na reserva, e depois reformado. Aí sim, reformado por tempo, né, por idade, ou por questão de saúde, que pode ser mais cedo, né? Aí sim você estaria desobrigado. Mas o militar tem essa peculiaridade na sua carreira, né? Tanto nas Forças Armadas, como nas polícias militares e nos corpos de bombeiros, que a nossa disponibilidade para o serviço, ela se prolonga mesmo depois em que o trabalhador, né, o servidor militar, estaria aposentado. Ele vai para a reserva e fica durante esse tempo ainda obrigado a um retorno, se assim for exigido. Pois é, mas isso é quanto tempo? É 1 ano, 5 anos, 10 anos, que diz que a sua situação hoje é reserva? Eu estou na reserva. Então, isso perdura por quanto tempo? Ou não tem tempo? Não, aí até 60 anos de idade. Ah, sim. E qual circunstância que o militar poderia ser chamado de volta? Já que você está falando aí que tanto a militar como as Forças Armadas está na reserva, pode ser chamado. Mas a Polícia Militar, que circunstância que poderia ser chamado? Hoje a situação mais tranquila, né, e mais recorrente
porque existe a possibilidade da designação para o serviço ativo. Então, aquele que está na reserva, nós temos militares na Polícia Militar, hoje vários, que são designados para o serviço ativo, voltaram para o serviço ativo, passam a ter alguns direitos que o militar da ativa possui, né, como o abono de fardamento, o abono de férias, né? É como se no serviço ativo tivesse. E uma circunstância extremada, né, se o país enfrentar uma situação de ter que defender o seu território, né, uma questão de grave perturbação da ordem, onde os meios da Polícia Militar, eles, inclusive os talentos humanos, né, forem insuficientes para enfrentar determinada circunstância, o militar da reserva ele pode ser reconvocado para fazer frente a essa necessidade. No seu caso, o seu ingresso na carreira foi, como se diz, como praça ou já como oficial? Como praça especial, né? Porque eu me incluí na academia. Eu não sei, à época já tinha essa distinção da... Sim. Já tinha essa distinção do concurso, do ingresso? Sempre teve, já existia isso, né? Eu entrei em 81 na academia da Polícia Militar, e com 18 anos de idade. E o aluno do CFO, o cadete, né? Ele é considerado praça especial. Quer dizer, é uma situação transitória. Ele está em período de formação, no final da sua formação é declarado aspirante oficial, que também é praça especial. Só depois de um período probatório, um estágio onde a sua formação vai ser verificada e testada, ele é promovido a segundo tenente, aí sim oficial da Polícia Militar. Essa sua carreira aí chegou ao topo da carreira, né, coronel? Sim, eu tive a felicidade de chegar até ao posto de coronel da Polícia Militar, né? E galguei todos os postos, fui bem, batalhão, etc. comandei batalhão, comandei pelotão, fração destacada, né? Comandei o pelotão em Carandaí, foi a minha primeira fração destacada. Uma situação muito difícil, né? Porque... Não, mas para quem é de Barbacena é só andar aí uns poucos quilômetros. Mas pertencia ao batalhão de Barbacena, né? Ao 9º Batalhão. A companhia era sediada em Conselheiro Lafayette e o pelotão em Carandaí. Mas já era uma situação assim, desafiadora, porque eu, jovem oficial, e decisões que você não tem a quem se reportar de imediato, né? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone celular. E normalmente as decisões da Polícia Militar são assim, no calor dos acontecimentos. E numa fração destacada, né, além da cidade de Carandaí, ainda tinha a circunscrição. O entorno. Capela Nova, Rio Espera, Caranaíba. Então foi assim um desafio interessante e uma experiência enriquecedora que me deu a oportunidade de assim, trabalhar na ponta da linha, né? E felizmente de chegar onde eu cheguei, a coronel, comandante-geral, de ter a percepção de como se trabalha com recursos, né? Com disponibilidade de recursos, de tecnologia, mas também como se trabalha na escassez, na carência, com meios de fortuna, né? Uma interação muito grande com a sociedade, remuneração com cidades ruim, pequenas. Né? A remuneração já teve um período é sempre uma alvo de muita discussão, né? A gente sempre acha que recebe menos do que merece, né? E quem paga acha que paga muito. Muito. Então, assim, é lógico que... Não, mas já teve um momento que realmente era reconhecidamente como um momento de remuneração baixa no Estado, né? Agora parece que já está mais... Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa conversa aqui, James, com esse período democrático que o Brasil, né? Eu acho que de forma marcante com a promulgação da Constituição de 88, né?
em que as forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, hoje até com agora a Polícia Penal, a Rodoviária Federal, a Polícia Federal, foram instituições que no período democrático elas puderam demonstrar e serem reconhecidas da importância que ela tem, né? Essas instituições têm para o Estado Democrático de Direito. Então eu atribuo assim na minha experiência, na minha vivência com essa lanterna na polpa, né? Vendo o que aconteceu, é bem expressivo a valorização das instituições de segurança num Estado democrático de direito, né? Onde os direitos e garantias dos cidadãos devem ser observados, onde os mecanismos de controle da sociedade são mais exercidos, né? Um Ministério Público ativo, a Ordem dos Advogados, os conselhos, né, de justiça, o Conselho do Ministério Público se tornaram mais atuantes, e isso fez com que as instituições tivessem os holofotes sobre elas, né, e elas puderam demonstrar o quanto que elas são importantes. E, naturalmente, isso redunda numa melhor valorização, numa melhor qualificação para a inclusão dos seus quadros, né? Uma melhor especialização dos seus quadros. Então, hoje, nós... Uma qualificação, né? Sim, nós somos hoje uma polícia militar em que, para uma inclusão na base da carreira, você precisa de nível superior, de terceiro grau, né? Então, isso, evidentemente, que faz com que os nossos comandantes, os nossos representantes no Legislativo, os nossos representantes das entidades de classe, né, tenham argumento suficiente para demandar um salário compatível com essa qualificação, mas muito mais com a importância da prestação de serviço e, principalmente, da prestação de serviço para uma nação que se quer democrática, igualitária, fraterna e desenvolvida, né? Eu me lembro que na infância, assim, o policial militar era um pouco mal visto. Isso já tem algum tempo, evidentemente. Pela falta de formação, pela falta de qualificação e etc. E hoje, como pela sua fala assim, tem outros quadros, né? Ou seja, as pessoas se especializam, tem cursos da própria academia, tem... outro dia eu estava vendo a entrevista de um oficial da Polícia Militar aqui de Minas, com formação fora do país, fala 3 idiomas, quer dizer, não deixa nada a desejar para os executivos do governo do Estado, né? E às vezes até mais, porque como os outros não são de carreira, e aqui não é nenhum demérito para nenhum secretário de Estado e etc., né, que estão lá na cúpula do governo, e a polícia é de carreira, ou seja, as pessoas estão se qualificando melhor para entender o papel da instituição e não apenas como a polícia que vai lá para acabar com a briga ou algum tumulto, alguma desordem social, digamos assim, né, coronel? Então, esse perfil da polícia e dos seus quadros mudaram demais. Acho que nessa esteira aí, eu acho que falar um pouco também, assim, qual que é o papel nesse Estado Democrático de Direito da polícia e das Forças Armadas, nesse momento para nós é muito importante. Mas, assim, às vezes tenta passar essa imagem que essas duas instituições não são compatíveis. E para nós agora, essa sua fala no final do bloco anterior deixa muito claro que não, né? Quer dizer, essas carreiras foram valorizadas e vistas de uma maneira diferente, já agora na democracia, a partir de 85, quando o Brasil teve, depois de anos, depois de décadas, né, eleição direta para presidente, eleição direta não, eleição de um presidente civil, né, que até então eram militares, e mesmo iniciando esse outro momento, daí mais um pouco, já tivemos eleição direta para presidente da República e não houve um problema de transição dentre as instituições militares com um novo momento de democracia no Brasil, né? Nesse momento de democracia e de Estado democrático de direito, lembrando que nós tivemos uma Constituição e nós estamos daqui a pouco a falar do artigo 142, 3 anos depois da eleição de um presidente civil, quando
o último governo foi o presidente Figueiredo. Em 85, eleição pelo Congresso Nacional, que foi uma eleição indireta do presidente Tancredo Neves, que não tomou posse, só fazendo aqui um rápido relato disso. O vice, que foi o presidente José Sarney. E aí nós já começamos algumas dificuldades, né? No meio do mandato, mudou o mandato para 5 anos ao invés de 4. Então já foi uma discussão polêmica aí, já no primeiro presidente civil. Depois nós tivemos uma outra eleição e, na sequência, o impeachment. E depois nós viemos para um outro mandato, já foi do Fernando Henrique Cardoso. E nesse mandato do Fernando Henrique Cardoso, a discussão de alterar a Constituição para que ele pudesse ser reeleito, porque a Constituição não permitia a reeleição dos chefes do Executivo. Então, uma outra polêmica de fazer isso durante o mandato. Ou seja, já no momento do que foi chamado de democracia, e eu não estou falando que não seja, já tivemos algumas dificuldades no meio do caminho, né? Mudança de regras, alterações na Constituição da República, que era de 88, ou seja, muito recente. Qual que é a sua visão das forças militares e mesmo de segurança pública nesse momento de transição? Assim, qual foi o papel, inclusive das Forças Armadas e das polícias militares, assim, ficaram assistindo, elas tiveram um papel mais intenso, mais presente nesse processo histórico aí da democracia no Brasil? James, primeiro eu queria retomar aquele pontinho que no final do primeiro bloco. Pois não, vamos lá. A respeito assim, da percepção da sociedade do policial militar, sim. Né, que tinha um tom até preconceituoso quanto à sua desqualificação, quanto à sua rusticidade, né? Vamos dizer assim. Mas é uma verdade que a Polícia Militar, como uma instituição muito grande, ela sempre é a tradução da sua sociedade. Sim. Né? Da sua sociedade de forma mais ampla, né? Do cidadão comum até o governo que está vigindo. Então, aquele tempo se exigia aquele tipo de formação, aquele tipo de prestador de serviço, aquele tipo de profissional. Com o passar dos anos, né, entrando nessa... Um parêntese, coronel, se a gente for fazer essa analogia assim, pela época, não falando dos militares, mas a sociedade em geral, quase ninguém tinha curso superior. Não, Concluir o ensino médio era assim, um prêmio em poucas famílias, né? Então, sim, não era uma exclusividade, sim, dos policiais militares, né? Sim, e eu como já bem vivido na profissão, né? Eu incluí em 81 e convivi com militares que a inclusão exigia-se um nível de escolaridade relativamente baixo, né? E nem por isso eram profissionais menos qualificados, né? Podia não ter a formação acadêmica, né? A qualificação formal, mas experientes na vida, disciplinados, sensíveis, comandantes de frações destacadas. Às vezes é a autoridade que intervém em questões até de família, né? Vou chamar o sargento porque você não está estudando, né? Então acontecia isso, tamanha interação, tamanha a convivência dos militares de uma fração destacada com aquela população. Pois bem, nessa trajetória que você traçou aí nas últimas décadas, né, do Estado brasileiro, evidentemente que a Constituição de 88 é um marco expressivo, né? Eu trabalhei de 81 a 88 sob... A égide da 67, né? 64, 67. Então, mudanças extremamente significativas com relação às garantias e direitos individuais, né? A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, sem sombra de dúvidas que ela trouxe colocou o Brasil num outro patamar no que diz respeito a direitos e garantias, a sofisticação do Estado,
do seu modelo político. Tem suas críticas? Temos. Vivemos um presidencialismo com cara de parlamentarismo, né? No seu funcionamento. Esse momento que a gente está vivendo agora, esse questionamento colocando em evidência o artigo 142, né? Talvez seja uma mostra de que a Constituição ela não conseguiu abarcar todas as circunstâncias, todas as situações, e que é preciso evoluir, né? Então, eu acho que é por aí. As instituições militares, tanto as Forças Armadas como as polícias militares e o Corpo de Bombeiros, nós vivemos durante as últimas décadas tendo que explicar, tendo que levar para os cidadãos, né, que o regime de exceção foi um tempo na história e que nós vivemos uma outra realidade muito compromissada com a sociedade, compromissada com o tempo que nós vivemos agora, né? E que determinadas narrativas, né, palavra que está muito na moda, não coadunam com a realidade, né? Então, já falando sobre o artigo 142, né, se a gente for fazer uma leitura do caput do artigo, os seus 3 parágrafos, os seus 10 incisos, né, a gente não encontra justificativa para que haja uma ação das Forças Armadas como um poder moderador. Agora, Coronel, eu acho que não é isso, né? As Forças Armadas... Desculpa, eu quero voltar especificamente aí nesse artigo 142, mas eu acho que só antes de entrar especificamente nesse assunto, que parece assim, chama os militares que resolve tudo. Não é bem assim, né? Ou então chama a polícia, que está falando aí que chama a polícia porque o menino vai para a escola. Eu não sei se mudou muito, Coronel, porque até hoje assim, começa a briguinha de vizinho, de marido e mulher. Qual que é o número de telefone que todo mundo tem? O 190, que é no Brasil todo, né? Ninguém sabe o número, às vezes, do SAMU, agora que está tornando conhecido, do bombeiro, do conselho tutelar, ou seja lá de quem for, do médico, do doutor. Se alguém passa mal em casa, liga para a polícia para saber se pode levar no médico. Ou seja, a polícia continua sendo vista como aquela que todo mundo chama e ela vai atender. Sim. Alguém na polícia vai atender o telefone e falar para onde se deve ser direcionado. Então também vem essa questão, chama os militares que eles vão resolver tudo, nem a polícia e nem as Forças Armadas têm esse condão de resolver os problemas sociais, jurídicos, de Estado e etc., né? Mas, para chegar aí, eu queria voltar nessa reflexão do Estado Democrático de Direito e como que foi a atuação dos militares nesse processo. Assim, houve um recuo dos militares e da polícia na sua avaliação, até porque de 88 para cá, você já estava na carreira, assim, olha, vamos assistir para ver para onde vai a sociedade. Na sua leitura, qual que foi o papel dos militares nesse processo de redemocratização do país e de tantas mudanças na lei, tanto na segurança pública diretamente, como nas Forças Armadas com o Estado brasileiro como um todo? Jurames, eu usava uma metáfora, né, de que a polícia militar é uma árvore psicodélica, né? É uma árvore que tem raiz profunda, né, porque nós somos tradicionais, esse herdeiro dos ideários do alferes, né? E tem um passado de glória. Isso é forte, né? Isso é muito arraigado, e principalmente para nós mineiros que damos tanto valor à história, aos antepassados, né, à tradição. Então, a Polícia Militar não é uma instituição diferente disso. As raízes nossas são profundas. Lembrando que o Tiradentes é que é o patrono? O patrono das polícias militares do Brasil. Historicamente já brigou pela liberdade e a democracia. Democracia, né? Mas por que essa é uma árvore estranha, né? Porque a copa são antenas, né? Do mesmo jeito que a gente valoriza a tradição, as polícias militares, isso para o Brasil inteiro, para elas poderem se estabelecer como instituições prestantes, democráticas, organizadas, profissionais, tem que estar atenta ao seu tempo na história. Então, isso é indubitável. Eu percebi isso com muita clareza ao longo dos anos,
as modificações que a sociedade brasileira, pelas modificações que a sociedade foi passando e como que a polícia teve que ir se adequando ao arcabouço legal, né? E principalmente ao que se demanda da instituição, né? Que é esse socorro presente, essa polícia ostensiva, que é a presença real e a manutenção da ordem pública, que é um conceito extremamente largo, né? E isso vai da briga de vizinhos a uma manifestação, como nós tivemos em 2013, 2014, manifestação de milhões de pessoas nas ruas, com pautas, com argumentos legítimos, né? Mas que causou um certo assombro para todas as autoridades constituídas e que, àquele tempo, poucos intelectuais ousaram entender o que estava acontecendo, o que está acontecendo, né? E aquele momento reclamava-se basicamente pela má qualidade da prestação de serviços públicos, né? Saneamento básico, água, luz, né? Uma pauta política, uma agenda política que se arrastava para os verdadeiros interesses da sociedade e que para outros interesses havia uma agilidade, uma justiça que às vezes não é tão célere para o cidadão, né? O que acaba causando injustiça. O que acaba causando injustiça, que dá essa ideia de que há uma procrastinação, que há uma lentidão fruta de uma intenção, e que a gente não sabe que é assim, é muito complexo, as coisas não são simples. Sim. Mas o que eu pude perceber naquele tempo, né, é que todos aqueles manifestantes eles tinham razão naquilo que eles pleiteavam. E como instituição pública, a Polícia Militar era uma das poucas instituições que sabiam, por experiência própria, que esse cidadão tinha razão. Porque a gente sabe onde que falta água, onde o esgoto corre a céu aberto, né? Onde a saúde pública é precária. Não, e os militares estão na sociedade. Onde a viatura é ambulância. Sim. Então, onde as estradas são ruins. Então, assim, além de cidadãos, de também serem merecedores de toda essa eficiência do Estado, a gente depara com a realidade, né, da ineficiência do Estado, das carências, das precariedades. Então, ao longo dessas décadas, a Polícia Militar, e posso falar assim, por convivência com integrantes das Forças Armadas, com quem a Polícia Militar, os membros da Polícia Militar sempre têm uma relação de respeito, de camaradagem, de amizade, né? De colaboração também, de né? colaboração, e que nas oportunidades em que a gente foi chamado a trabalhar juntos, né? O sentimento de dever para com a missão superou qualquer tipo de diferença, né? Então, assim, eu acho que as instituições militares, tanto as Forças Armadas como as polícias militares, os corpos de bombeiros, são patrimônio da nossa sociedade e estão agindo, pensando, desenvolvendo a sua qualificação, o seu profissionalismo, de acordo com o nosso tempo. Eu não tenho sombra de dúvidas a respeito disso. Nós tivemos dois grandes momentos durante a sua gestão como comandante-geral. Uma Copa 2014, que demandava aí um serviço coordenado de segurança intenso, né? Que não era só a segurança pública do cidadão, quer dizer, vinham autoridades ao Brasil, estrangeiros demais, muita gente de fora, ou seja, era um trabalho coordenado muito grande, né? Assim, porque não era só Belo Horizonte, eram várias capitais do país. E um outro momento foi das muitas manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma, que foi em 2016, um pouco depois da sua saída. Quer dizer, são momentos tensos para que as forças de segurança, e aí eu vou até um pouco mais
as forças de defesa do Estado brasileiro, que são as Forças Armadas, por exemplo, estarem muito atentas, porque os riscos de ameaça não são só internos, mas também são externos, né? Assim, o país, por exemplo, num evento como Copa do Mundo, não só de ter, aspas, baderna de gente que bebe muito, mas ameaças de facções de dentro do país, mas também pode ser um momento para forças de fora do país aproveitar aquele momento, chefes de Estado que estariam no país naquele momento. Quer dizer, é um serviço de inteligência intenso e muito grande entre militares e militares das polícias e militares das Forças Armadas, né? Assim, também na sua leitura, foi um serviço a contento esse? Atendeu a expectativa da sociedade, da organização desses eventos e, sobretudo, dentro da lei e da ordem? Eu acho que a gente tem um precedente a esses eventos. Eu queria me reportar às manifestações de 2013, né, que nós tivemos a Copa das Confederações. Sim. Né, que Belo Horizonte foi uma das sedes, e que nós tivemos aquela manifestação tidos por algum que foi uma combustão espontânea, né, que o brasileiro voltou para as ruas e externou as suas demandas, né? E naquela oportunidade, a Polícia Militar, nós enfrentamos aquelas manifestações e nós tínhamos, assim, como eu diria, nós vínhamos num processo de mudança de filosofia de atuação, né? A Polícia Militar tem no seu arcabouço doutrinário 3 pilares: polícia de proximidade, prevenção ao uso das drogas e a violência, né, e direitos humanos. Então a gente estava naquela época, James, assim, numa polícia de proximidade, os nossos currículos, né, acadêmicos, sempre voltados para essas questões. Uma polícia democrática, cidadã, uma instituição que se presta de uma sociedade democrática. Aí acontece aquilo em 2013, né? Superou qualquer tipo de expectativa e de planejamento. Nós tivemos que nos desdobrar para poder dar conta daquelas manifestações, garantir o direito à manifestação, mas garantir a incolumidade física, garantir as propriedades, o patrimônio, o né? patrimônio. Então, isso foi assim um desafio muito grande. Eu cito um exemplo rasteiro, né? Nós tínhamos no regimento de cavalaria, dos 4 esquadrões que nós tínhamos no regimento de cavalaria, nós tínhamos um pelotão dotado de equipamentos de proteção individual para atuação em tumulto. Então, aquilo usou, né? Mas nós tivemos que usar muito mais. E tivemos militares feridos, militares machucados, cavalos machucados, né? Teve ações de black bloc, de pessoas mal intencionadas, né? O Mercado Central teve, na Olegário Maciel, dias antes de algumas manifestações agendadas, não encontrava chumbada para comprar. Olha chumbada, bolinha de gude. Sei. Então, foi uma situação muito, muito séria. Para a Copa do Mundo, aí já foi outro patamar. Quer dizer, já houve uma preparação, já houve aquela experiência de 2013 e em 2014, eu acho que foi uma prestação de serviço assim, exemplar, né? Nós fomos extremamente felizes na nossa atuação, né? Lamentamos o 7-1, que foi aqui,
né? E era um dia que a gente tinha expectativa que por si só já seria um motivo de assim, para muito tumulto. trabalho, né? Mas foi assim, transcorreu tudo tranquilo. E a nossa ligação com as Forças Armadas em perfeita sintonia, né? Porque as Forças Armadas garantiram. As Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, nós tivemos que garantir a segurança de dignatários, de autoridades internacionais, né? Aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, nós hospedamos 3 seleções, né? O Chile ficou na Toca da Raposa, a Argentina ficou lá na Cidade do Galo e o Uruguai em Sete Lagoas. Então, era seleção saindo para Confins, chegando de Confins, pegando o 040, cortando o perímetro urbano de Belo Horizonte. Na rodovia, a Rodoviária Federal faz a escolta, né? Mas chega na cidade, quem conhece os caminhos desenfiados? Quem sabe os atalhos? Se tiver uma manifestação em determinado ponto, quem tinha a fuga por onde passar, né? As alternativas. Então, esse trabalho foi conjugado e plenamente executado. Aqui, né, à época, o general Araújo era o comandante da região. Uma relação de camaradagem e de extremo profissionalismo, compartilhamos os nossos planejamentos, externamos ali as nossas competências e foi desenvolvido de maneira Acho que o Coronel tranquila. Timóteo também teve nesse grupo, né? Coronel Timóteo, que é do Exército, também estava na reserva à época. Sim. Participou intensamente. Então foi assim, uma atuação General Timóteo. É porque a doutora Luziene, que está sempre aqui conosco, né, e é a esposa dele. Estava nesse grupo aí. Então foi uma experiência extremamente exitosa e que, de certa forma, de maneira absoluta, nós encontramos sustentação dessa ação conjunta na Constituição. Agora, Coronel, o artigo 142 fala assim: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas na base da hierarquia e da disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Sempre pega aqui esse da lei e da ordem, ou seja, se alguma coisa está em desordem, isso significa que as Forças Armadas podem ser chamadas, e aí eu vou me referir também até a questões institucionais, se uma instituição está seguindo a lei ou se a sua atuação causa desordem, é o que se pensa, né? Poderiam ser avocadas as Forças Armadas para que entrem em ação e coloquem ordem ali? Não é essa a interpretação da norma, né? A gente, assim, na interpretação jurídica, né? na hermenêutica, a gente sempre procura saber qual que é o espírito do legislador. Sim. Né? Você não pode pegar determinado parágrafo, determinada frase do caput de um artigo e fazer uma interpretação literal, fechada disso. A Constituição de 88 é uma Constituição cidadã. Se a gente for ver o capítulo que está inserido, o artigo 42, que é para capítulo 5, né? Para a defesa do Estado e das suas instituições, é muito claro a percepção de que o Estado democrático de direito é sempre preservado e que não se deixa brecha para que haja uma interpretação absolutista. Né? Extensiva. Quando se fala em poder moderador, a gente lembra de absolutismo. Né? Quer dizer, que seria um poder extra e que fosse ditar as normas. Não é o caso. O Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, né, tem poderes harmônicos e independentes. Então, com atribuições específicas previstas na Constituição da República. Específicas. Né? São 3 caravelas singrando os mares aí
rumo a um objetivo e que os timoneiros têm que manter a distância, manter a velocidade, manter o curso, né, para que a esquadra não seja desfeita. Não, e chegue ao mesmo tempo. Né? E chegue ao mesmo tempo no porto desejado. É verdade. Então, agora, essa harmonia, isso vai demandar o quê? A habilidade dos seus timoneiros. Né? Saber o que a carta náutica está determinando, que rumo tomar, né? O que a bússola está determinando, qual é a capacidade da máquina, da minha nau, da velocidade que ela tem que imprimir, né? Até onde que o desenvolvimento da minha atividade vai interferir na do outro. E isso que quer dizer harmonia. Harmonia não quer dizer discordância de ideias, muito pelo contrário. O Estado Democrático de Direito, ele preconiza isso. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele pode avaliar determinada circunstância e ter aquilo como inconstitucional. Em contrapartida, as casas do Legislativo, né, o Senado e a Câmara, pode mudar o dispositivo constitucional e aquilo que era inconstitucional pode tornar a ser constitucional. Então, assim, essa é a harmonia, né? A harmonia, ela às vezes demanda tempo e habilidade de quem está atuando. Quando se fala em harmonia, não quer dizer que essa é uma situação constante. Às vezes há conflito de ideias, né? E decisões que podem parecer descabidas, mas isso precisa ser olhado num tempo mais extenso e principalmente com a habilidade dos nossos líderes, né? Timoneiros, como disse, né? Coronel, eu deixei aqui por último essa pergunta, porque eu acho que é uma mensagem muito importante para deixar para todos nós sobre isso, né? Essa trajetória toda. Então, até razão porque eu deixei essa conversa específica, porque eu acho que é a fala que fica como uma fala final sua aqui para nós. Aliás, eu já aproveito aqui para agradecer pela sua participação. Obrigado por esse bate-papo, essa conversa tão agradável aqui. Acho que é importante dizer da polícia e também deixar essa mensagem tão importante nesse momento de tanta polêmica e dúvidas sobre a situação e a atuação das Forças Armadas. Muito obrigado por estar aqui conosco. E vamos voltar, né? Eu que agradeço essa oportunidade, né? Mas voltamos na próxima oportunidade. As limitações, né, do tempo sempre reduz aquilo que a gente pensa e a falta de eloquência, às vezes, nos prejudica, né? Eu acho que é a limitação do tempo, mas a falta de eloquência não é o caso. E o nosso programa chegou aqui ao fim. Nós nos vemos no nosso próximo Advocacy e te convidamos a acessar as nossas redes sociais e te aguardamos. Até lá.